Louvemos ao Senhor, louvemos ao... Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. Nosso Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabendo disso, sabendo que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, que nosso Deus conceda graça nesse momento e que sejamos alimentados por sua palavra. Amém? Então vamos meditar em Mateus capítulo 11, versos 29 e 30. No último vídeo nós falamos aqui dos versos 28 e 29, mas hoje, dando continuidade, verso 29 e verso 30. Diz assim o Senhor: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vimos no último vídeo que o único meio do homem encontrar esse descanso, encontrar refrigério, paz em seu coração, em sua alma, é por meio da graça. Graça que é encontrada exclusivamente no Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem ele busca esse descanso, esse refrigério para a sua alma, obedecendo às regras que as religiões impõem sobre ele acaba ficando frustrado. Ele acaba com a mente, com o coração cheio de dúvidas com relação à sua eternidade. Um sentimento de culpa toma conta da sua alma. No contexto aqui do texto que nós lemos, Jesus estava falando para judeus que estavam observando regras das tradições judaicas, mas também a lei de Deus. E mesmo a lei de Deus, ninguém podia obedecer toda ela, porque todos somos pecadores. E nós sabemos, Tiago diz que se tropeçarmos num só ponto, já tropeçamos em tudo, pecamos em tudo. Ninguém pode ser justificado pela lei. A lei é boa, mas ela serviu para nos mostrar que nós somos pecadores. Portanto, somente pela graça encontrada em Jesus Cristo que nós recebemos a paz. E uma vez que encontramos essa graça em Cristo Jesus, uma vez que aceitamos o convite dele, porque ele disse: vinde a mim, nós então somos não só inundados de uma paz maravilhosa, mas o nosso coração é transformado. E a partir daí, nós não obedecemos mais para ser aceitos, porque já fomos aceitos pela graça. Mas a obediência deste pecador que teve um encontro real com o Senhor Jesus passa a ser através de um prazer muito grande que ele tem com as coisas de Deus. Esse pecador que é transformado por Jesus, ele passa a ter prazer na lei de Deus. Passa a ter prazer com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Ele medita nela de dia e de noite. Eu quero perguntar para você: você tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus? Porque se você tem prazer, isso é sinal de que você está em Cristo Jesus. Isso é sinal de que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Isso é sinal de que você teve um encontro real com o Senhor. Porque o pecador que teve um encontro com o Senhor, ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer, ele faz por prazer, ele faz por gratidão a tudo que o Senhor fez por ele. O texto ainda nos diz que esse homem, esse pecador, o Senhor tira dele então o jugo pesado e coloca sobre ele o seu jugo que é leve, o seu fardo que é leve, que é suave. Mas entenda, o texto ainda faz menção de um jugo.
A ideia do jugo está presente no texto. Jugo, os irmãos devem saber que é aquele instrumento que era colocado sobre os animais, um instrumento de madeira, que era colocado sobre os animais para que eles pudessem trabalhar na terra. Um instrumento que era colocado no pescoço do animal. A ideia de jugo aqui nos faz compreender de que o homem sempre será escravo. Eu sei que a palavra ela pode parecer pesada, mas é bíblica. O homem sempre será escravo, ou escravo do pecado ou de Cristo. Quando nós recebemos o jugo de Cristo, esse jugo que é leve, que é suave, ele nos liberta. O jugo de Cristo nos liberta. O jugo do pecado nos escraviza. O jugo do pecado mata. O jugo de Cristo dá vida. A ideia de jugo também nos remete à questão da submissão ao trabalho. Isso nos ensina aqui, irmãos, que nós fomos chamados por Cristo não apenas para a salvação. É claro que a salvação é o mais importante, mas quando Cristo nos chama para a salvação, Ele nos chama também para o trabalho. O trabalho. Mas trabalho na onde, pastor? Trabalho no seu reino. Nós somos chamados para trabalhar no reino de Deus. Nós somos chamados para ser seus discípulos. No entanto, que ele diz aqui, aprendei de mim. Aprendam comigo, Jesus está dizendo. Então, meus irmãos, o nosso guia de conduta não são regras pesadas, regras que ninguém consegue obedecer. Regras que não são muitas vezes nem da palavra, não estão presentes nem nas escrituras, mas regras que as religiões muitas vezes inventam. E não foi só nos tempos de Jesus, não, que haviam tradições e regras pesadas nos nossos dias. Hoje há muitas religiões que impõem sobre as pessoas regras pesadíssimas, como faziam naquela época os escribas e fariseus. Mas o nosso guia de conduta não são as regras, mas o nosso guia de conduta é Cristo Jesus, é o seu exemplo. Ele colocou sobre mim o seu jugo, e agora eu estou seguindo a Cristo, e agora eu estou olhando para Ele, que é o autor e consumador da minha fé, e agora então eu devo seguir o seu exemplo. E qual foi o seu exemplo, pastor? Está aqui no texto, ele diz, aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo foi manso. Cristo não era como muitos líderes de hoje que oprimem. Cristo não oprime, ao contrário, ele liberta. Na cruz, enquanto ele estava sendo insultado, enquanto ele estava sendo ultrajado, ele intercedeu por aquelas pessoas. Desce daí da cruz, desce. Tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz. E qual foi a ação de Cristo diante daquelas provocações? Ele disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eu fico pensando, meus irmãos, como que nós precisamos aprender com o nosso Senhor. Como que nós precisamos aprender com Ele, com o seu exemplo. Quando nós somos insultados, você já foi insultado alguma vez? Você já foi provocado alguma vez? Você já foi caluniado injustamente alguma vez? Como você reagiu? Muitas vezes, quando nós somos provocados, caluniados e estamos certos, o que nós queremos? Nós queremos justiça imediata. Nós queremos que seja feita justiça. Nossos dentes muitas vezes rangem de raiva, não é verdade? Diga para você mesmo aí se é verdade isso que eu estou dizendo. Mas não era assim que Jesus fazia. Jesus era manso. Jesus era tolerante com aqueles que o provocavam, com aqueles que o agrediam. E nós muitas vezes não agimos assim, queridos irmãos.
Lembre-se de Pedro. Pedro negou Jesus publicamente. E a Bíblia diz que após a ressurreição, Jesus vai até Pedro. Jesus procurou Pedro lá na beira do mar. Jesus perdoou Pedro. Jesus restaurou Pedro. E nós? Nós não queremos procurar as pessoas que nos ofendem. Nós muitas vezes não queremos perdoá-las, ou até perdoamos da boca para fora, dizendo não, está perdoado. Mas nós não queremos ter muitas vezes mais contato com essa pessoa. E queremos, na verdade, distância dessa pessoa. E eu pergunto, era assim que Cristo agia? Não era assim. Nós precisamos aprender com Cristo. Nós precisamos aprender com nosso Senhor a ser manso como Ele. Mateus capítulo 5, verso 5 diz que bem-aventurados são os mansos. Ou seja, felizes são os mansos, disse o Senhor, porque herdarão a terra. Ser manso, meu irmão, minha irmã, não é ser tímido. Tem gente que confunde mansidão com timidez. Ser manso não é ser covarde, não é ser medroso, não é ficar em cima do muro. Ser manso também não é ser tolerante com o pecado. Nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Jesus não foi tolerante com o pecado, embora Jesus tenha sido manso. Lembram-se de Jesus lá quando ele entra no templo e ele encontra lá os cambistas? Jesus era manso, mas quando ele viu a casa do Pai, a casa de oração, se tornando ali um lugar de comércio, Jesus usou o chicote. Então ser manso não é ser tolerante com o pecado. Ser manso, na verdade, meus irmãos, é estar debaixo do controle de Deus. Ser manso é obra da graça de Deus. É obra da graça. Ser manso é estar debaixo do controle do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que produz essa mansidão em nossos corações. É a obra do Espírito em nós. Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, e a mansidão é obra do Espírito. Há um texto no Salmo 38, do verso 12 e 13. Davi disse algo muito interessante. Ele diz: armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida, os que procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas veja o que ele responde: mas eu, como surdo não ouço, o qual mudo não abro a boca. O manso, muitas vezes ele se cala, ele se faz de surdo, ele não abre a boca. O manso, ele perdoa, ele ama, ele trata o mal com o bem. Jesus, ele disse que, além de ele ser manso, ele também era humilde de coração. E falar de humildade me faz lembrar de Filipenses capítulo 2, verso 5. Paulo diz as seguintes palavras: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade, meus irmãos, é o oposto do orgulho. Cristo, ele foi humilde. Embora fosse Deus, ele assumiu a forma humana, ele se esvaziou, assumiu a forma de homem. Como homem, ele se humilhou ainda mais, tornando-se servo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, serviu os seus discípulos. Jesus serviu a própria vida naquela cruz. Jesus serviu a sua própria vida na cruz do Calvário. A morte na cruz, a morte tão terrível, a morte mais humilhante, ele ali se entregou em favor de cada um de nós. Portanto,
para ser servo de Cristo, não pode ser orgulhoso. O servo de Cristo não pode ser soberbo. O servo de Cristo não pode ser arrogante. Ele precisa ser como o seu Senhor. Ele precisa ser humilde. Ele precisa aprender a servir como o seu Senhor serviu. Ele precisa aprender a se calar muitas vezes, como o Senhor também se calou antes da morte, quando estava sendo acusado. Na cruz, ele também se calou, se cumprindo inclusive as palavras do profeta Isaías, que nos diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Que possamos, irmãos e irmãs, sermos imitadores de nosso Senhor. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que em meio a esse mundo onde impera a arrogância, onde impera a soberba, onde impera o orgulho, a agressividade, que sejamos encontrados como homens e mulheres que são mansos e humildes de coração. Que Deus te abençoe com essa palavra. Amém.